Uma pessoa querida teve o diagnóstico de Alzheimer. E agora, o que fazer? Você sabe quais são as opções de tratamento para tratar do mal de Alzheimer? Você sabe quais as opções terapêuticas disponíveis atualmente? Nesse vídeo eu vou falar sobre todas elas, inclusive as mais atuais, como a do Helm e Cannabidiol. Também irei falar sobre o tratamento dos sintomas de comportamento, que causam tanta dor e sofrimento nos pacientes e familiares de quem tem essa doença. Fique comigo até o fim desse vídeo que você vai entender tudo sobre as opções de tratamento para a doença de Alzheimer. Em 14 de junho de 1864, nascia Alois Alzheimer, que mais tarde viria a se tornar médico e psiquiatra. Em 1901, ele ia conhecer a paciente August Detter, de 51 anos, que mal sabia ele, colocaria seu sobrenome na história. O marido trazia August com sintomas de melancolia, depressão, esquecimentos, não se lembrava de coisas recentes, errava o caminho de casa, se esquecia do nome de parentes. Alois Alzheimer ficou fascinado com essa história e fez o seguimento de August Detter até 1906, quando August, infelizmente, veio a falecer. Nesse momento, o esposo de August permitiu que o médico Alois Alzheimer estudasse o cérebro da paciente para que pudesse descobrir o porquê dessas alterações de comportamento. Estudando meticulosamente o cérebro de August no microscópio, conseguiu ver pela primeira vez as famosas placas de beta-amiloide, que foram consideradas inicialmente a base da doença que viria a ter seu sobrenome, a doença de Alzheimer. Desde então, desde 1901, a medicina vem se esforçando para descobrir a causa e descobrir um possível tratamento para a doença de Alzheimer. Hoje, ela afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo e 1,2 milhão de pessoas só no Brasil, com mais de 100 mil diagnósticos por ano. O primeiro medicamento lançado para tratar da doença de Alzheimer foi a donepezila, em 1996. Aproximadamente 90 anos após a morte de August Detter. Este medicamento foi o primeiro de uma família, os inibidores da acetilcolinesterase, que vieram depois, a rivastigmina e a galantamina, ambos lançados no ano de 2000. Este medicamento atua aumentando a acetilcolina no cérebro, um dos neurotransmissores que estariam diminuídos na doença. Este medicamento ajuda a retardar um pouco a velocidade de progressão da doença e também auxilia nos sintomas de comportamento, tão comuns no quadro de Alzheimer. Porém, esse remédio tem como efeito colateral comum a náusea e perda de peso, fazendo com que muitos pacientes, de 5 a 10% deles, não consigam tolerar o uso do medicamento. É uma família de remédios que reduz um pouco a velocidade de progressão da doença. Em 2002 foi lançada a memantina, um medicamento que aumenta o glutamato no cérebro. Esse medicamento está indicado nas fases moderadas a avançadas da doença e também tem como intenção reduzir um pouco a velocidade de progressão da doença. E apenas em junho de 2021, quase 20 anos depois do lançamento da memantina, tivemos o lançamento do adecanumab, o Aduhelm, que atua para diminuir as placas de beta-amiloide, aquelas mesmas placas que Alois Alzheimer enxergou em seu microscópio pela primeira vez em 1906. Após mais de 100 anos da descoberta das placas de beta-amiloide, tivemos enfim um medicamento para reduzir essas placas no cérebro. Porém, o efeito não foi dos melhores. Existe até uma discussão na comunidade científica hoje se as placas de beta-amiloide são mesmo a causa da doença de Alzheimer. Ao que parece, as placas de beta-amiloide estão presentes na doença de Alzheimer, no cérebro das pessoas com doença de Alzheimer, mas não é a causa. Assim como as ondas estão presentes no mar, mas não são o mar. Todos aguardavam ansiosos a um novo medicamento que tratasse a base da doença de Alzheimer. Porém, os resultados dos estudos do Aduhelm foram duvidosos. Uma importante sociedade do Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, soltou um comunicado muito sóbrio sobre o uso do medicamento Aduhelm. O medicamento teve efeitos colaterais importantes, como edema cerebral e alguns tipos de sangramento intracraniano, levando o seu risco-benefício a ser
no mínimo, duvidoso. Além disso, a sua aprovação às pressas no FDA chamou a atenção de muitas pessoas. Todos queremos novos medicamentos para tratar da doença de Alzheimer, mas que sejam lançados de maneira segura e eficaz. E deixar no link do vídeo o comunicado da SBGG e o artigo sobre a discussão em relação à placa de beta-amiloide ser ou não ser a causa do Alzheimer. E por falar em polêmicas, vamos falar sobre o canabidiol, que no dia 14/10/2022, o Conselho Federal de Medicina soltou uma nota amplamente ventilada pela mídia, proibindo os médicos de prescreverem o canabidiol, a não ser para doenças cientificamente comprovadas e muito comprovadas, como epilepsia. Nessa semana, recebi uma enxurrada de perguntas de pacientes que faziam uso do medicamento, se eu continuaria a prescrever o medicamento para doenças como Alzheimer, Parkinson e dores crônicas. Porém, em menos de 10 dias, no dia 26/10, o CFM soltou uma nota, voltando atrás em relação à nota anterior que proibia os médicos de prescreverem o canabidiol para doenças como Alzheimer e Parkinson. Acho importante salientar que o uso do canabidiol não é a bala de prata para a doença de Alzheimer, mas em uma doença que temos poucos recursos e poucos medicamentos, um remédio que tem a possibilidade de melhorar principalmente a qualidade de vida dos pacientes deve ser usado. Explicando melhor sobre o canabidiol. O óleo da cannabis tem diversas substâncias, entre elas o canabidiol. Eu vou usar os dois como sinônimos daqui para frente. Esse óleo mostrou ter efeito neuroprotetor em laboratório, ou seja, no tubo de ensaio, quando deixamos um pouquinho do óleo do canabidiol junto de neurônios, os neurônios que tiveram um pouquinho de canabidiol adicionado à solução duraram mais tempo, viveram por mais tempo. Isso cria uma hipótese de que o canabidiol pode ser neuroprotetor, pode proteger neurônios na pessoa ainda viva. Mas existe uma diferença muito grande entre um medicamento funcionar no tubo de ensaio e funcionar na vida real, dentro do organismo do ser humano. Por isso, hoje, não é válido dizer que o canabidiol retarda a doença de Alzheimer. Eu prescrevo o medicamento há aproximadamente 2 anos, e nesse período eu consegui observar o que os poucos estudos sérios sobre o tema observam, que é um remédio que melhora muito a qualidade de vida e os sintomas de comportamento de uma boa parte dos pacientes, não melhorando de todos. E 2 anos é um tempo pequeno para poder observar se o remédio vai reduzir a velocidade de progressão de uma doença que evolui lentamente. Mas, na maioria dos casos, eu observei uma grande melhora da interação social, a redução dos sintomas dolorosos e a melhora dos sintomas de comportamento e de insônia desses pacientes, que são queixas muito comuns nesses casos. Então, é um medicamento que aumenta a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer. Por isso, eu sigo prescrevendo. Se quiserem que eu faça um vídeo só sobre canabidiol, deixem aqui nos comentários que falarei mais sobre esse tema. Agora, vamos falar sobre as alterações de comportamento. Um dos sintomas que mais fazem a família trazer o paciente com Alzheimer ao consultório. Nesses casos, é muito importante alinhar as expectativas da doença com a família e o tratamento médico disponível. Os sintomas de comportamento muitas vezes têm como gatilho as atitudes de quem está cuidando. Muitas vezes a pessoa que cuida corrige a pessoa com Alzheimer, na melhor das intenções, querendo estimular a sua mente, estimular o seu cognitivo a funcionar. No entanto, muitas vezes esse é o gatilho para que se inicie a bola de neve dos sintomas comportamentais. O paciente começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso e aí nesse momento nada mais está bom. Por isso, o jogo de cintura de quem cuida em descobrir e entender quais são os gatilhos para que se inicie essa bola de neve dos sintomas de comportamento é essencial. Também podemos usar medicamentos para tratar desses sintomas de comportamento. Como já citei antes, a família da rivastigmina, galantamina e donepezila ajudam nesse controle de comportamentos e também podemos usar a classe dos neurolépticos, principalmente quetiapina, olanzapina e aripiprazol. A maior parte dos médicos, como eu, costuma preferir o uso da quetiapina,
que varia de doses de 25 mg a 600 mg. Essa grande variação de dose facilita a titulação da dose, subindo 25 mg a mais, 25 a menos, para que a gente consiga um bom controle do comportamento da parte medicamentosa. Presencio também no dia a dia muitos diagnósticos de quadros iniciais de doença de memória. Esses diagnósticos são tristes, porque a pessoa diagnosticada tem consciência de que teve o diagnóstico de uma doença que irá deteriorar a sua capacidade mental progressivamente e que em algum momento ela se tornará dependente dos seus entes queridos. Isso comumente gera quadros de ansiedade e depressão nesses pacientes. Nesses casos, o mais importante, sem dúvida, é o apoio e acolhimento da família. Além do apoio e do acolhimento da família, podemos usar medicamentos também, que seriam os antidepressivos clássicos como sertralina, escitalopram, duloxetina, dentre outros. Um ponto que eu considero essencial no tratamento do Alzheimer é a atividade física. Eu até já contei em um outro vídeo aqui no YouTube uma história incrível sobre um paciente meu que conseguiu segurar a doença de Alzheimer por 2 anos fazendo atividades físicas todos os dias. A história está nesse vídeo aqui no card. Tivemos um estudo em que brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro participaram, querendo provar a função da atividade física na doença de Alzheimer. Nesse estudo, eles pegaram ratos geneticamente modificados para terem a doença de Alzheimer e separaram esses ratos, todos geneticamente modificados, em 2 grupos. Um grupo fez atividades físicas diárias intensas e o outro grupo não fez as atividades físicas diárias intensas. O resultado foi impressionante. O grupo que fez as atividades físicas intensas conseguiu ter resultados nos testes de memória realizados para ratos similares ao de ratos que não tinham a carga genética para a doença de Alzheimer. Ou seja, a atividade física intensa e diária em ratos foi suficiente para conseguir retardar de maneira intensa a doença de Alzheimer. Nesse estudo, eles conseguiram isolar uma substância química produzida pelos músculos chamada irisina, que tem o potencial para se tornar tratamento para a doença de Alzheimer no futuro. Mas, às vezes, o que acontece com a irisina pode ser o mesmo que aconteceu com a placa de beta-amiloide, dela estar presente, mas não ser a causa do benefício. Para mim, o que fica de lição desse estudo é que a atividade física é um excelente remédio para a doença de Alzheimer. Outra conversa que tenho sempre com os familiares é sobre o custo-benefício das intervenções realizadas. Por exemplo, para se bancar um tratamento com a Aduhelm, chega a ficar $50 mil por ano, R$250 mil, mais ou menos na cotação atual do dólar. Um tratamento com canabidiol pode variar de 500 a 2, 3 mil reais por mês. A maioria das pessoas não tem condição de bancar todos esses medicamentos. Então, onde o seu dinheiro vai ser mais bem gasto para o tratamento da doença de Alzheimer? Eu não tenho dúvidas que o dinheiro mais bem gasto é na equipe multidisciplinar, nos profissionais de saúde que vão acompanhar o seu familiar querido. Os profissionais que devem seguir o paciente com Alzheimer são o médico geriatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e a equipe de enfermagem, sendo que cada um vai ter uma importância maior a depender da fase da doença. O fisioterapeuta irá atuar num ponto importantíssimo da doença de Alzheimer, a atividade física. Ele é o principal responsável pela redução da velocidade de progressão da doença e pela redução de algumas de suas complicações mais trágicas, as quedas e fraturas. O psicólogo pode atuar desde o início da doença, com a estimulação cognitiva, também ajudando os familiares nos sintomas de comportamento, ansiedade e depressão. Ele é especialmente importante nas fases iniciais da doença. O terapeuta ocupacional atua para manter a funcionalidade do paciente por mais tempo, adaptando a casa e os utensílios. Nas fases mais avançadas da doença, também atua confeccionando órteses para evitar a espasticidade dos membros dos pacientes. O fonoaudiólogo é essencial nas fases moderada a avançada da doença,
principalmente quando ela começa a apresentar alterações de deglutição. Um bom fonoaudiólogo consegue reduzir muito o uso de sondas pelo nariz e na barriga dos pacientes. Por fim, um dos mais essenciais, sempre que falamos de saúde, a equipe de enfermagem, que atua também em todas as fases da doença, mas principalmente nas fases moderada a avançadas. Nos quadros de internação, são a base do cuidado de internação do paciente, e nos cuidados em casa, auxiliam no cuidado do paciente, nas técnicas de cuidado, como os dispositivos de saúde, como sondas no nariz, sondas de gastrostomia, sondas vesicais, nos cuidados com as feridas que às vezes ocorrem, as escaras, lesões de pressão e na prevenção dessas feridas. Eu falei brevemente sobre esses profissionais, com certeza eles fazem muito mais do que isso. E esse foi o guia completo sobre o tratamento da doença de Alzheimer, passando sobre todos os pontos da doença. Se vocês querem que eu me aprofunde sobre algum tema, deixe aqui nos comentários, deixem seu like no vídeo, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, que isso me motiva a fazer muito mais vídeos como esse. Obrigado!